O segundo melhor é Unimed. Olá, Ponto de Vista da Medicina está conversando. E a recomendação hoje é para se ter muito cuidado com o que a imprensa leiga registra. Por exemplo, aqui, um jornal de grande circulação no país, tem uma reportagem de uma jornalista em que diz que antibiótico é útil para dor lombar, vírgula, diz estudo. Primeiro, tem que saber onde foi publicado esse estudo. Dor lombar não é doença. Dor lombar é causada por doenças, 200, se não forem mais. Então, imaginem tratar 200 doenças com antibiótico, que é um verdadeiro absurdo. Olha o que aconteceu aqui, os erros desse trabalho. Primeiro, boa parte das doenças crônicas, uma delas é a hérnia de disco, pode ser causada por infecções, abre aspas, ocultas. Não existe infecção oculta, primeiro. A infecção pode não ser diagnosticada, mas ela não fica escondida lá. Oculta não. E tem manifestações com as quais nós podemos fazer o diagnóstico. E tratada com antibióticos de acordo com 2 pesquisas realizadas por médicos de um determinado país aqui, da Dinamarca, e publicado numa revista de coluna vertebral na França. Eles analisaram em 61 pacientes o material do núcleo do disco que fica entre as vértebras. Quer dizer, como é que eles analisaram isso? Tiraram algum pedacinho para fazer biópsia? Como é que foi essa análise? Aqui está explicando como é que é a hérnia de disco. Tá? A hérnia tinha levado a ter uma lesão óssea, presente em 40% da população. Está incorreto. A prevalência de hérnia de disco na população é 2%, de 2 a 3%. Depois, 46% deles apresentavam uma infecção bacteriana no núcleo do disco. Isso aqui é altamente errôneo. Como é que eles fizeram o diagnóstico dessa infecção bacteriana? O diagnóstico de infecção bacteriana na coluna vertebral é clínico. O indivíduo tem febre alta, dor na coluna vertebral, torácica, hemossedimentação alta. É o tripé diagnóstico. Não precisa fazer nada para isso. Depois, continua. De acordo com a pesquisa, um ácido produzido pela bactéria, P. acnes, comumente encontrado na pele e que foi achada na maioria dos discos infectados. Como é que foi achado isso? Caiu o pH aqui, não é por causa da infecção. Isso foi por causa do processo degenerativo. A segunda pesquisa do grupo avaliou um tratamento de 100 dias com antibióticos em 144 pacientes. Metade recebeu o remédio e metade placebo. Ora, como o paciente que tem uma infecção na coluna pode ser tratado com placebo? Placebo é água com açúcar. Isso é um grave problema ético. Quer dizer, metade dos pacientes tinham essa suposta infecção que estão falando e se deu água com açúcar para eles, deixando a doença evoluir. É uma infração ética grave, né? Não pode se fazer experiências em seres humanos. Depois continua, no grupo do antibiótico, 75 das pessoas diziam no início do estudo
sentir dores. E ao fim de 1 ano, só 20% continuavam nessa situação. Quer dizer, para 20% não valeu nada. Como é que explica então essa eficácia? Bom, aí existem alguns comentários aqui de especialistas brasileiros tendo uma opinião totalmente contrária a esse estudo. É um estudo não foi bem conduzido, antiético e nem precisaria ser feito. Nós já há muito sabemos que existem as espondilodicites, quer dizer, infecção do corpo vertebral e do disco. Isso não é hérnia. Hérnia de disco não tem febre, não tem nada disso. Então é preciso tomar muito cuidado nisso que o jornal às vezes aplica. Vamos passar a imagem aqui, por favor, agora. Nós estamos vendo ali na primeira, à esquerda, um corte do cérebro, cortado no sentido axial. Aquilo que está em branco, né, já é uma manifestação da doença de Alzheimer. E aqui que está aquelas 2 bolas pretas são os ventrículos cerebrais que estão aumentados de volume. E na figura colorida, as alterações que podem ocorrer na doença de Alzheimer, que constitui o grande desafio da medicina neste século. E para conversarmos sobre isso, está aqui comigo o professor Guilherme Pardi, que é pós-graduado em geriatria pela Universidade de São Paulo e atualmente professor aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Guilherme, bom dia. Bom dia, professor. Como é que você é isso, Guilherme? Na verdade, com o envelhecimento da população, né, professor, o que está acontecendo? Essa aqui é uma doença tipicamente do envelhecimento, tipicamente dos idosos, com uma alta prevalência. E uma doença que, a partir de 65 anos, a incidência dela dobra na população. Chegando aos 80 anos, aproximadamente 50% da população tem a doença de Alzheimer. E aí se torna um grande problema, não só de saúde pública, mas um problema social, porque é um paciente que é extremamente dependente de terceiros para o autocuidado, para a sobrevivência, para se manter vivo, para se manter alimentando. Então, é um paciente que demanda muito cuidado, não só da sociedade, da população, do serviço de saúde, mas também do médico. É um paciente que a sobrevida aproximadamente de um paciente de Alzheimer é em torno de 12 anos. A sobrevida com qualidade desse paciente é em torno de 4 a 5 anos. Guilherme, como é que se faz o diagnóstico clínico? Porque Alzheimer é um tipo de demência. Sim. É uma das demências. Qual é o diagnóstico? Como é que se sabe que a família pode fazer? Não, olha, provavelmente esse pai ou mãe ou avô está com Alzheimer. Quais são os sintomas diferenciais? Exatamente. Bom, para começar, professor, nós temos 2 tipos de demências principais. Nós temos as demências primárias e as demências secundárias. Demências por que primárias? Porque são demências que são decorrentes de doenças que têm origem no sistema nervoso central, que são ditas demências degenerativas. E por que as demências secundárias? São demências que são causadas por outras doenças. Que não se sabe? Que não se sabe. Por exemplo, o hipotiroidismo causa uma demência secundária. Por exemplo, um HIV causa uma demência secundária ao processo inflamatório. Por exemplo, uma hidrocefalia de pressão normal. Secundária, quer dizer que você sabe a causa. Se sabe a causa. Então, o grande desafio do médico, quando está diante do diagnóstico de demência, é saber se ela é primária, uma doença primária do sistema nervoso central degenerativa, ou se ela é secundária a alguma outra doença. Por quê? Porque as demências secundárias, elas têm chance de serem tratadas, se você tratar a doença de base. Então, se você trata um hipotiroidismo,
você pode tratar a demência. Então, o primeiro desafio do médico é esse, se ele está diante de uma demência primária ou secundária. O diagnóstico é eminentemente clínico, professor. Não, antes de entrar no diagnóstico, essa demência secundária, ela pode também ser vascular? Pode ser vascular. Só que a demência vascular, ela se enquadra nas demências primárias, porque é um quadro de origem do sistema nervoso central. É um tipo de demência primária também, tido como demência primária. É um quadro vascular. Existe a doença cerebrovascular, que aí já é uma outra entidade, que é uma demência secundária à aterosclerose. Existe a demência vascular, por alterações vasculares degenerativas, que dá o processo demencial também. Tá, Guilherme, agora, apesar de sabermos da causa das primárias, no Alzheimer, por exemplo, a deposição de amiloide. A amiloide é porque é um material que parece com amido, né? Ela é considerada, porque é desconhecido, por que deposita amiloide ali? Então ela está nas primárias ainda, quer dizer, idiopáticas, vamos dizer? Sim, ela está na idiopática. Como esses depósitos beta-amiloides, como se diz, existe um depósito intracelular, que são os emaranhados neurofibrilares, e existe um depósito extracelular, que é a beta-amiloide, a proteína beta-amiloide, proteína tal. Na verdade, para ilustrar para o telespectador, são lixos não reciclados, né? Então são proteínas que o organismo não consegue se livrar. E elas são proteínas que são derivadas de quê? De redução de outras proteínas no organismo, que vão sofrendo reações químicas, vão se reduzindo até um produto final que o organismo não consegue eliminar. Seria o hidrogênio? Sim, hidrogênio, alguns radicais de cobre, de alumínio também, e a própria proteína. Então tem dois tipos. Um dentro da célula. Dentro do neurônio. E o outro fora. Fora da célula. O de fora seria o lixo reciclável. Não reciclável. Não reciclável. Exatamente, não reciclável. O de dentro também. O intracelular também. O neurônio não consegue se livrar dessa substância. A propósito, um cientista japonês, Prêmio Nobel de Medicina 2012, ele está conduzindo um estudo nesse sentido, querendo fazer uma mutação genética no gene que leva a isso. Você acha quanto tempo leva isso aqui, Guilherme, para dar resultado? Porque tudo que publica na imprensa não é para amanhã, não. Às vezes leva 2, 3 anos, 4 anos. E utilizar de células-tronco não embrionárias. Esse é um outro estudo americano agora. É uma perspectiva. Nós já foi tentado, professor, usar uma vacina para Alzheimer, que seria uma vacina que estimularia o sistema imunológico a eliminar esse lixo não reciclado, essas proteínas. Só que essa vacina causou processo inflamatório cerebral, causou encefalite. Então os estudos tiveram que ser abandonados. Então as alternativas agora é a terapia genética e a terapia com célula-tronco, que também é uma outra alternativa que nós estamos tendo, um horizonte próximo aí de uns 10 anos, para a gente ter essas terapias testadas. Guilherme, essa vacina, ela teria algum componente anti algum micróbio? Essa vacina seria contra quê? Contra a proteína tal. A proteína. Isso. Ela ia favorecer uma reação química, atraía o linfócito para aquele sítio e englobava aquela proteína. Esse era o princípio da vacina. Não funciona, porque eu acho que vacina é para doença infecciosa. E o que aconteceu foi isso. Causou um processo inflamatório cerebral e causou encefalite nos pacientes. Então o estudo teve que ser abandonado. Guilherme, como é que a família sabe se tem Alzheimer ou não? Porque às vezes esquece a chave, ou esquece de fechar a porta, ou coisas do dia a dia, e há uma grande preocupação, eu estou com Alzheimer. Exato. Qual é o quadro clínico? Qual é o limiar, né? Qual é o quadro clínico que você pode... Porque não existe exame de laboratório, quer dizer, existe ressonância, como nós estamos ali e tal. Para descartar as demências secundárias. Isso. Os exames de laboratório servem para isso. Certo. Agora, sem exame de laboratório, como é que você faz o diagnóstico? Quais são as dicas para a família para levar já para o geriatra logo?
ou para o neurologista, né? Na verdade, esse limiar, professor, é o grande calcanhar de Aquiles nosso, né? Porque alguns estudos mostram que os quadros de demência, o quadro anatomopatológico da demência, ele começa de 2 a 3 décadas antes das manifestações clínicas. Então, talvez essa terapia vai ter que ser feita antes, como a osteoporose, né? Que tem o pico de massa óssea ali aos 30, entre os 30 e 40. Então, esses estudos estão mostrando isso. Eu queria fazer um parênteses aqui, viu? Em relação à osteoporose, tem seríssimos problemas aí de epidemiologia, de tratamento, de diagnóstico. Nós já falamos aqui, inclusive. Mulher teve a menopausa, fez uma densitometria. Se ela tiver normal, só se faz depois de 15 anos. Fica claro isso. Foi um estudo seríssimo publicado. Não é fazer densitometria de ano em ano. Se ela tiver um pouquinho de perda de massa óssea, densitometria só depois de 5 anos. Além dos diagnósticos aí duvidosos. Então, como é que é? Então, vou começar. Bom, então, o grande problema, qual que é, professor? O grande problema é a família achar que esquecimento é uma coisa normal com a idade, né? Então, muita gente leva, a hora que chega no GP, está em uma fase já avançada, em que o paciente perdeu totalmente sua capacidade de trabalho, né? Então, acho que assim, a primeira coisa que tem que chamar a atenção é quando esses esquecimentos eles se tornam significativos para atrapalhar a vida do paciente a ponto de o paciente perder a capacidade de fazer aquilo que ele já fazia, né? Então nós estamos aqui conversando e de repente você ou algum entrevistador esquece o que está entrevistando, ou muda de assunto, começa a esquecer sobre o que está falando e começa a falar de outras coisas, né? Então o senhor que conduziu uma entrevista muito bem, ou aquela pessoa que trabalhava lá no seu bar, no seu comércio e começa a confundir os pedidos dos pacientes dos fregueses dele que já vão ali há anos, né, comprar aquelas mesmas coisas, ele começa a confundir, começa a errar o troco, começa a fazer compra errada, né? Então, já começa a chamar a atenção. Além de alterações de memória, uma coisa importante, alterações de comportamento. Então, o comportamento é uma coisa que tem entrado recentemente no critério diagnóstico de demência de tipo Alzheimer. Esse comportamento que você está falando são agressões? Agressões, delírios, né? É muito comum o paciente com Alzheimer ter delírio, que a esposa está traindo ou que o marido está traindo. Poxa, mas podia ter uma outra hipótese antes dessa, hein? Em se tratando do paciente idoso, a alteração de comportamento sempre deve ser lembrado a síndrome demencial, a demência, né? Então, esse tipo de alteração, o paciente que desempenhava a sua função antes muito bem e hoje vem se atrapalhando com aquela função que ele desempenhava muito bem anteriormente, esse é o sinal de alerta, né? Não achar que esquecimento é normal com o envelhecimento. Esquecimento de pequenas coisas são normais durante toda a vida, não só no envelhecimento. Então, esquecer uma chave, né? Chegar no quarto, o que eu vim buscar mesmo? Vim buscar uma camisa. E lembrar, né? Lembrar que quando o paciente recorda, né? Lembra das coisas, isso é um bom sinal. Então, o contraponto, vamos dizer assim, o contrário que não é Alzheimer e que as pessoas podem considerar como sendo, são os pequenos esquecimentos. Vamos repetir, Guilherme, que para a população não preocupar. Exatamente. Então, esquecer a chave, esquecer às vezes o que foi buscar no guarda-roupa. Isso são pequenos esquecimentos que não estão relacionados a um processo de demência. Esquecer de pagar a conta também? Esquecer de pagar esquecer de pagar, mas isso dificilmente eles esquecem, viu? É uma das últimas coisas a esquecer. Será? Bom. Tem uns que esquecem de propósito, né? Bom, então quer dizer que o sujeito que paga em dia, o sujeito que paga em dia não tem Alzheimer? Dificilmente ele tem. Dificilmente ele tem. Né? Quer dizer, é uma memória antiga, né? Uma memória, e às vezes, por exemplo, se for uma conta antiga, o paciente mesmo sendo Alzheimer, dificilmente esquece. Agora, se for uma conta nova,
E aí o paciente com Alzheimer ele tem maior capacidade de esquecer, porque é difícil fazer memórias novas. O paciente de Alzheimer ele começa a perder memórias mais recentes, capacidade de memorização, que a gente chama de memória de trabalho. É um telefone que eu te dou e você vai ligar daqui a pouco e esquece. É um nome de uma pessoa que eu te dou, liga pro fulano. Aí você vai ligar, como é que chama o fulano mesmo? Às vezes você esquece. É as primeiras perdas de memória que tem. O grande problema, que é igual eu lhe falei, professor, esse limiar. Esse limiar ainda ele é de o que é o esquecimento normal, do que é o esquecimento. Qual é a transição? É a transição. Essa transição. A transição é difícil. Essa transição porque clínica é muito difícil. Porque às vezes o indivíduo do telefone ele pode esquecer Exato, para quem vai ligar. Exato. E tal. Ligou uma vez, nunca ligou nesse telefone. Agora, tem algum macete, por exemplo, do tempo que decorre para ele lembrar? Vamos supor que o indivíduo esquece, mas se em 10 minutos ele lembrar, deixa de ser Alzheimer. Deixa de ser Alzheimer. Mais chance de não ser. Mais chance de não ser. Porque o esquecimento, a memória para voltar à tona lá em cima, na córtex, ela precisa demorar muito tempo. Precisa ser resgatado. Bom, aí você fez a suspeita. Há necessidade de imediato pedir ressonância? E qual é o valor preditivo desse exame para diagnosticar? Só que você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo e voltamos logo em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando aqui com o professor Guilherme Pardi, geriatra, sobre Alzheimer. Mas antes disso, como também está relacionado com a idade avançada, sedentarismo influi em efeito de vacina antigripe em idosos. Olha, é muito importante isso aqui, porque nós estamos aqui diante de não vou falar epidemia não, mas com algum surto, né, de influenza tipo H1N1, e essa informação aqui é importante. O pessoal que pratica regularmente exercícios, o resultado da vacina, bom resultado de proteção, é da ordem de 80%. E aqueles que vacinam, mas não praticam exercícios, que é importante para o idoso, é claro que não é jogar tênis ou futebol, né? São exercícios leves. Então, nesses que não praticam, o efeito da vacina é 30%. Então, é muito importante o exercício físico no idoso. Então, Guilherme, voltando ao assunto do diagnóstico de Alzheimer. Houve a suspeita. Você acha que as ressonâncias, essas feitas hoje, não as funcionais, dá alguma pista de diagnóstico? Não. A ressonância, ela pode te ajudar, mas também pode te atrapalhar, né? Eu sei o que você está falando, depende. Exatamente, porque Depende. Existem alguns achados que são característicos de doenças, de demências. Por exemplo, o que ocorre na demência é uma atrofia desproporcional. Igual o senhor mostrou. O senhor mostrou a imagem aqui, uma atrofia de lobo frontotemporal e parietal, maior do que os outros hemisférios cerebrais, as outras partes do cérebro. Isso é uma coisa que sugere, não é? Então, associado a um quadro clínico, não é? Característico, com uma ressonância que vem uma atrofia assimétrica de lobo frontal, de lobo parietal, uma atrofia desproporcional de hipocampo, sugere uma doença neurológica degenerativa, uma demência. Mas depende de muitas coisas. Depende do quadro, sempre do quadro clínico. O diagnóstico é clínico. A ressonância nós pedimos primeiro para descartar causas secundárias, por exemplo, um tumor cerebral, que pode dar um quadro de Alzheimer, alteração de comportamento, esquecimento, né? Um AVC.
Guilherme, até para diagnóstico de tumor, não sei se você concorda, a tomografia seria melhor. Sim. No caso aí, o achado ali foi achado porque não foi pedido para tumor, claro. Sim, não exato. Foi, né? Eu particularmente, professor, eu peço só tomografia. Eu não peço ressonância para diagnosticar a demência. Particularmente, isso é uma conduta minha porque eu não vejo que é um exame fundamental nesse tipo de quadro. Não, aliás, sempre nós temos que chamar a atenção aqui, sempre, que o exame complementar, ele é apenas complementar. Ele não faz diagnóstico, ele confirma suspeitas. Quer dizer, tem que existir a suspeita clínica primeiro. Exato. E isso no Alzheimer também é verdadeiro. Exato. Então, a medicina, ela vale para tudo. Quer dizer, não existem departamentos estanques, né? Medicina é global. Ô, Guilherme, então, passado esse problema do diagnóstico complementar, que sempre, que se você falou, sugere, quer dizer, sugere não quer dizer que é. E quando fala possibilidade, tinha que ter um estudo falando do valor preditivo do exame, quer dizer, a capacidade de predizer qual é percentual que esse exame fala que é. Se for 90%, é alta probabilidade. Agora, se falar, não, valor preditivo, 20%, 30%, não tem valor nenhum. Essa é uma outra busca que nós estamos, que a comunidade científica tem feito, professor, é a busca do exame que vai dar o diagnóstico com alto valor preditivo, o diagnóstico mais precoce possível da demência de Alzheimer. Então, os exames de imagem funcionais são importantes, estão surgindo, tendo um valor importante, também não são definitivos, mas são muito importantes, são bem melhores que a ressonância. Dosagem de marcadores em líquido cefalorraquidiano também. Por exemplo, marcador. Qual é o marcador aí? Marcadores, traços da proteína tal, dessas apolipoproteínas. Que é um amiloide. Que é um amiloide. Inclusive, existem algumas doenças reumáticas, entre as quais a amiloidose que está na mesma linha do Alzheimer, porque é um depósito de amiloide. Só que aí, não sei se pode ser aplicado o tratamento da amiloidose, em que se usa imunodepressores. Não, ainda não temos usado. Não, porque é um problema imunológico a amiloidose, mas em que o resultado final é o mesmo. Nós usamos anti-inflamatórios, já tentamos usar anti-inflamatórios para o Alzheimer, mas mas anti-inflamatórios não hormonais, professor. Não hormonal? Não hormonais, que alguns estudos mostram que essa degeneração, esse depósito dessa substância, há um processo inflamatório que essa substância ali gera no sistema nervoso central. E esse processo inflamatório culminaria com a evolução da doença. Então já se foi testado o uso de anti-inflamatório não hormonal para diminuir esses depósitos. Só que o risco-benefício não favoreceu o uso dessa substância. Então a pessoa tinha que tomar anti-inflamatório ad eterno, o que traria outros problemas, né? E que suplantava o benefício que esses medicamentos trariam. A propósito, o Lancet, que é uma revista inglesa de grande respeitabilidade, ela também publicou um outro artigo com uma série de erros, né, de conceitos em relação aos anti-inflamatórios, dizendo que o anti-inflamatório é perigoso. É preciso saber qual anti-inflamatório, que pode às vezes levar a um infarto. Mas nós vamos comentar isso depois. Então, já foi feita essa tentativa. Já foi feita essa tentativa. Mostraram alguns benefícios, mas não, o benefício não, o risco não suplantou o benefício, né? Essa ressonância funcional que o Dr. Guilherme está fazendo, ela é capaz até, teve um recente artigo aí publicado, ela detecta quando o indivíduo está com raiva, quando ele está amando, quando ele está tranquilo, dependendo ali da coloração, né? Da área cerebral que está funcionando. Quer dizer, é um tremendo avanço da medicina, né? A medicina nunca se sabe tudo, né? Sempre tem o que saber. Está sempre desenvolvendo. Bom, feito o diagnóstico de Alzheimer, esse é um ponto
é o calcanhar de Aquiles, na minha opinião. É o tratamento. Porque tratamento em medicina, para falar como a droga funciona, primeiro ela tem que ter controle com placebo. Segundo, tem que ter uma diferença estatística valorizável para explicar para o povo o que é diferença estatística. Quer dizer, diferença estatisticamente significante. Quer dizer, em relação ao placebo comparativo, ela tem que ser infinitamente superior, né? É igual uma eleição, por exemplo. O candidato tal tem 90% de probabilidade e o outro tem 40%. Então, como é que é o estudo em relação ao tratamento? E há influência da indústria farmacêutica? Sem dúvida. Em toda a medicina há, né? Medicina há, né? Eu acho que é uma coisa que sempre está ali paralelo, né? Influenciando, sem dúvida nenhuma. Os medicamentos que nós temos, né, são muito baseados na fisiopatologia da doença, né? Então, o que se acha? Se acha que a demência, todo esse processo que nós comentamos aqui, ele causa uma falta de acetilcolina no cérebro, que é um neurotransmissor. Que transmite o sinal entre os neurônios. E o que acontece? O tratamento é no sentido de aumentar essa acetilcolina no cérebro. Só que chega uma hora que esgota esse neurotransmissor. A gente bloqueia uma enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase. Esse é o princípio maior das medicações que nós temos, né? Só que uma hora essa enzima vai saturar, né? E aí o bloqueio vai saturar, e aí nós não vamos conseguir. Os estudos mostram que os remédios são eficazes até mais do que 50% do efeito do placebo, 60% se não me engano. Só que o tempo de efeito, né, tem estudo que mostra que o remédio tem uma ação de no máximo 1 ano. 1 ano? 1 ano. Ah, mas é ineficaz, né? 1 ano. Não, é claro que é efeito placebo aí. Alzheimer sim, porque tem efeito placebo. Inteligência é uma coisa muito subjetiva, professor. Memória é uma coisa subjetiva. Não tem como. O que a gente faz para ver a melhora desses pacientes? Como é que a gente pontua a melhora? A gente tem escalas que medem a memória. Né? O que são escalas em medicina? Escalas para nós, na verdade, são uma forma de você quantificar grandezas qualitativas. Né? Como é que você quantifica a inteligência? É uma coisa super difícil. Então essas escalas, elas quantificam a inteligência. Mas a burrice, a burrice é fácil de quantificar. Não, sempre o antagônico aqui, né? Na medicina é comparativo, quer dizer, para a inteligência é difícil, mas eu acho que para a burrice não. É verdade. A inteligência é muito ampla, né? É muito complexo você quantificar. E o paciente faz um teste hoje, daqui 6 meses ele faz o teste novo, melhorou no teste, mas é porque ele aprendeu ou porque foi o remédio que fez? Aí é que está. Aí é que está. O efeito placebo. Exato. Então, a própria memória é uma coisa difícil de ser mensurada. Então, os remédios melhoram memória. Em que eles implementam? Eles implementam em atividades que a gente chama de atividades de vida diária. Né? Guilherme, desculpa aqui, até para poder continuar a razão, você falou que funciona em 60% a medicação. E nós sabemos que o placebo funciona em 60% dos casos. Quer dizer, praticamente... Parecido, né? Praticamente, quase que por final, não é do programa não, desse bloco. A eficácia do medicamento para Alzheimer é apenas 60%. É muito baixo. E um tempo muito curto. Você acha que há perspectiva? Eu acho que sim. O tratamento agora ele mudou um pouquinho o foco, né? Então o foco era aumentar a acetilcolina. Isso. Agora nós estamos mudando o foco. Nós estamos criando um tratamento que bloqueia as reações químicas, as enzimas que levam a amiloide, que produzem a proteína beta-amiloide. Então esse é o tratamento. Além da terapia genética, né? A gente tem um gene
É uma coisa até para a gente discutir aqui, aquela questão, não sei se o senhor ficou sabendo aí, foi amplamente divulgado na mídia, da Angelina Jolie. Tirou o seio. Exato, porque ela tinha um gene lá que dava câncer. Alzheimer é a mesma coisa, tem um gene lá que produz essa apolipoproteína, a beta-amiloide, que é o gene, se não me engano, é 4. Mas é difícil, hein, Guilherme? Operar o cérebro aí para tirar. Exato, exatamente. Você já pensou ter que... Não, mas a ideia é bloquear esse gene, entendi. né? A ideia é bloquear esse gene. Só que isso aí é uma coisa extremamente difícil, porque você já pensou você saber que você vai ter Alzheimer? Não. Aos 30 anos de idade você faz o teste lá, ó, você vai ter Alzheimer. Pois é, essa foi a crítica que se fez à cirurgia, a mastectomia, quer dizer, retirada das mamas dessa artista famosa. Porque pode ter ficado Exato. Então, pode ter ficado algum genzinho lá. E outro gene, ele pode ser suprimido ou ele pode ser manifestado, estimulado. Não quer dizer que você tem o gene que ele vai 100% de chance dele manifestar. Né? Ô Guilherme, aparentemente não tem nada a ver com a história. Nós sabemos que os indivíduos que têm gota, ácido úrico alto, são indivíduos de alto preparo intelectual. As grandes personalidades da história tiveram gota. Alexandre Magno, Spinoza, inúmeros deles, Newton, e aí vai. E dizem que o ácido úrico ele diminui a oxirredução que levaria aos radicais livres. Os radicais livres têm alguma participação no desencadeamento do Alzheimer? Tem. Bom, na verdade, a própria proteína tal é um radical. É um radical livre. Exatamente. Mas tem participação, sim, principalmente os derivados do oxigênio, os radicais derivados do oxigênio, tem por estimular a reação química que produz essas proteínas beta-amiloides. Então tem um papel, sim, porém já foi estudado que substâncias que antagonizam os radicais livres, né, vitaminas... Aliás, isso aí é um engodo. Já foi estudado e não gera benefício o uso de vitaminas na prevenção de Alzheimer. Então, inclusive o Conselho Federal de Medicina, a propósito, acho que você sabe disso, essa terapia que eles usam de vitaminas, objetivo de radicais livres, é um mero placebo, né? Não tem... Tem a vitamina D aí, que agora é a vitamina da moda, né? Vitamina D. A vitamina D agora serve para tudo. Todo mundo pede exame de vitamina D, gente de 20 anos que tem falta de vitamina D e está tomando. Não, isso já foi demonstrado que a utilização de vitamina D deve ser natural, você tomar sol. Não precisa ser só 5 minutos, porque tem um problema aí. O dermatologista diz que tomando 10 minutos de sol por dia, acima disso ele vai ter câncer de pele. E não é assim. Não é assim. Então, a moda agora da vitamina D servir para tudo, inclusive para doenças reumáticas e tal. Exato. Então está surgindo aí a vitamina D, a próxima, que há 10 anos atrás era a vitamina E, que era a vitamina da moda, né? Todo mundo tinha que tomar vitamina E porque era antioxidante, né? Aí os estudos mostraram que começou a dar hemorragia cerebral, paciente que utilizava altas doses de vitamina E. E quando é de vitamina A, o que era? Pior ainda, a utilização de vitamina A. Né? Mas todas essas vitaminas aí, essa propaganda que vem, né, da indústria farmacêutica, de vitamina disso, daquilo, né? Injetar grandes doses de vitamina na veia para tratar Alzheimer, isso é um engodo, é uma enganação tremenda. Eu acho que a finalidade desse programa aqui é alertar o que é certo e o que é errado. Então, em relação ao ácido úrico, tem algum fundamento de combater, embora o indivíduo que tem, às vezes, um distúrbio genético do metabolismo do ácido úrico, que tem gota, geralmente, às vezes, ele é oligofrênico. E morre mais cedo também. Acho que não dá tempo dele ter o Alzheimer. Geralmente aumenta o risco cardiovascular também, né, professor? O ácido úrico elevado tem um efeito também cardiovascular. Então, os pacientes têm um risco maior. O doutor Guilherme falou aqui, agora, que
anti-inflamatório poderia ser usado, ou já foi usado, doença de Alzheimer. Então, eu disse aqui pouco que o Lancet publicou um trabalho também sem alguma metodologia científica nenhuma, porque colocou todos os anti-inflamatórios no mesmo saco. Os que causam problemas são os coxibs, são esses remédios novos, um dos quais já foi retirado do mercado. Eu vou falar o nome, porque é o Rofecoxib, né? Que até eu esqueci o nome dele agora. Arcoxia? Não é o Arcoxia, não, é outro. É um coxib de Afonso. Ele matou 300 mil pessoas nos Estados Unidos, né? Então teve coxib lá, não posso falar o nome. Tá lá, não. Tá o coxib, que é um inibidor da COX-2. É difícil explicar aqui. Essa COX-2, ela pode dar limitação do suprimento vascular e matar as pessoas por infarto do miocárdio. É claro que não ocorre em todos os casos, mas o percentual, tanto é que um deles foi retirado do mercado. Vamos um rápido intervalo, continuar conversando aqui com o Dr. Guilherme Pardi. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Volto a conversar aqui com o Dr. Guilherme Pardi, que é professor também da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e agora supervisor, assim, muito jovem, da disciplina de clínica médica, né? Guilherme, eu fiquei em dúvida ali sobre o nome né? Eu lembrei o Vioxx, que levei 30 segundos só. Então acho que eu não estou com Alzheimer, não. Tá ótimo. Tá então, melhor que a minha. O Vioxx é um medicamento anti-inflamatório, de grande potência analgésica, só que matou 300 mil pessoas nos Estados Unidos e lá foi retirado do mercado, como aqui também o fabricante o retirou do mercado, porque é extremamente perigoso. Quer dizer, como a medicina, né, tem que caminhar a passos longos, não curto de corrida, para não acontecer isso. Eu tenho para mim, professor, que a gente tem que tomar muito cuidado com as novidades em medicina. Isso. Nós temos que esperar. A medicina é muito dinâmica, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Tem gente que adora, né? Vai um representante lá no seu laboratório, te paga no seu consultório, te paga uma janta e você começa a usar o remédio que saiu ali. Eu tenho muito cuidado com isso, inclusive eu falo para eles, esse remédio é antidepressivo, né? Nós temos um boom de antidepressivos que vem surgindo cada vez mais. Pode fazer essa lembrança. Guilherme, qual é a função do antidepressivo no caso de Alzheimer? Em outras condições a gente sabe que ele aumenta a serotonina. Uhum. Agora, esse aumento de serotonina, ele é desejável no idoso? Ou se ele atua também num outro mecanismo negativo? Não. Como é que é a utilização? O uso, eu até já li trabalhos que o uso de antidepressivo em demência de Alzheimer é igual placebo. Igual a placebo? Igual ao placebo. Você pode usar, porventura, o que você pode utilizar o antidepressivo às vezes você tem um ganho de algum sintoma comportamental da demência de Alzheimer, que você tem um ganho com essa medicação. Vou lhe dar um exemplo. O paciente com Alzheimer que tem insônia, né? Existem alguns antidepressivos que melhoram o sono, por exemplo, os tricíclicos, né? Os primeiros antidepressivos que nós usamos, melhoram o sono, melhoram o apetite. Então você vai usar não com efeito antidepressivo, você vai usar porque ele é um antihistamínico, o efeito dele também vai melhorar o sono do paciente e vai melhorar o apetite. Você vai tratar essas alterações de comportamento com antidepressivo, né? Agora, como antidepressivo, já tem na literatura muitos estudos que eles não melhoram sintomas depressivos em pacientes com demência. Tá? Não melhora? Não melhora. Então eu
particularmente, eu utilizo nessas situações, algumas alterações de comportamento, para você não usar medicações tipo antipsicóticos, professor, que são muito mais deletérios para o organismo, né? Tipo alguns antipsicóticos, tipo a risperidona, que aumenta o risco de doença cerebrovascular, aumenta o risco de quedas. Você pode, para não precisar usar essas medicações, a gente sabe que paciente com Alzheimer que toma calmante, que toma antipsicótico, ele morre mais cedo. A mortalidade é maior. Olha, atenção, esse aviso aqui é muito importante, né? Essa risperidona, infelizmente médico não pode falar no comercial, mas o paciente que tiver Alzheimer, ele lê a bula, se for risperidona ele não toma. É difícil também a gente falar para não tomar, professor. Existem casos que infelizmente tem que usar o antipsicótico, mas a gente tem que evitar. Mas é minoria. Exatamente. Eu costumo conversar com alguns reumatologistas e é igual usar a corticoide. Tem hora que você tem que usar o corticoide, que é a única coisa que melhora. Só que você sabe que se for usar muito, se for usar à toa, você vai ter problema. Se for usar sem necessidade, você vai ter problema. Então o paciente vai cair mais, a demência dele vai evoluir mais rápido e aumenta a mortalidade. Só que tem situações que a gente tem que ver também, professor, o lado da família. Idoso que agita à noite, perambula à noite. Então isso é um problema sério também. A família estressa, começa a agredir. Nessas situações, a gente tem que lançar a mão dessas medicações, infelizmente. Mas tentar ser por tempo curto, né? Tentar ser por um tempo bem limitado, tentar ser só naquela hora da agitação, evitar de fazer uso crônico. Você está falando em relação ao corticoide? Não, estou falando em relação ao antipsicótico, a risperidona. A risperidona. Eu acho que a comparação que o Dr. Guilherme fez em relação ao corticoide é a utilização desnecessária. Isso. Mas quando é necessária, e ela o é em muitas situações, não apenas reumáticas, só para citar um exemplo aqui, nas pericardites é obrigatório o uso, nas uveites, nas arterites, pode usar o corticoide com segurança. É claro que existe até uma ideia de que o corticoide faz mal. Depende da dose e do tempo que se usa. Tem provas cabais que o corticoide não aumenta a pressão arterial, não leva a úlcera, não causa psicose. É exatamente isso. É o uso racional. É exatamente aliás, isso. como tudo em medicina. Exato. Ô Guilherme, eu vi aqui, quando eu te convidei aqui para a gente participar, eu guardei esse que saiu também na Folha de São Paulo, plantão médico, remédios inapropriados para idosos. Existe um protocolo, chama protocolos de Beers-Fick, de medicações que são proscritas para idosos. Esse autor disso aqui, ele é um jornalista médico, foi meu colega na Unifesp, no 6º ano, Júlio Abrancic, ele diz o seguinte: o significativo avanço verificado na medicina nos últimos 50 anos trouxe o positivo resultado do envelhecimento da população. Entretanto, agora lá vem sempre entretanto, adversativa, né? O benefício da idade avançada está sendo limitado pela prescrição de alguns medicamentos, né? Elegantemente denominados como medicações potencialmente impropriadas, e para o laboratório não ficar com raiva. Então aqui ele fala, eufemismo, né? A revista especializada Drugs and Aging, quer dizer, drogas e idade avançada, o cientista fulano de tal relata um estudo sobre os aspectos negativos para a saúde física e econômica dos idosos. Então aqui está uma advertência aqui, entendeu? Né? De anti-inflamatórios sem indicação, relaxante muscular que não relaxa nada, que é conversa fiada. Só faz cair. E digoxina para o coração, né? Que é perigoso a intoxicação. Então aqui ele faz os medicamentos que precisa ter cuidado com eles. Por que, Guilherme? Olha aqui, o sujeito vai fazer uma consulta
vamos supor um geriatra de uma outra cidade e vem com uma receita de 10, 15 medicamentos, ele já está tomando remédios com cardiologista, está tomando com fulano de tal. Como é que se faz aí a média, por exemplo? Como é que vocês têm enfrentado esse problema? Isso além de ser isso também cai um pouco na questão ética também, né, professor? Porque você está interferindo no tratamento do colega. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, esclarecer, conversar, mandar uma carta, explicar, conversar com o colega. Esse remédio aqui, junto com esse aqui, dá problema. Qual que é melhor usar? Esse ou esse? Vamos tentar usar só um e vamos observar. Um dos grandes trabalhos que o geriatra tem no consultório é ajustar a medicação. Professor, esse é um dos grandes trabalhos que a gente tem. Maioria dos pacientes, todo paciente que chega, a gente tem que revisar todas as medicações que está tomando e ver se tem alguma interação. Às vezes, a maioria, grandes queixas dos pacientes estão relacionadas ao uso de remédio, não à doença em si. Inclusive aqui, essa é a advertência que ele faz em relação, olha aqui o tanto que pode ter interação. Amitriptilina que você falou, né, que é usado como antidepressivo e analgésico também. Né? Clonidina, cimetidina, nitrofurantoína, estrógenos orais, testosterona, digoxina e drogas anti-inflamatórias não esteroidais. Não esteroidais, quer dizer, não é corticoide. O corticoide pode ser usado quando necessário, como o Dr. Guilherme falou, por um período superior a 15 dias. Como é que esse enfrentamento que o geriatra, que você e outros, em relação a isso aqui? Nós temos muita resistência no próprio paciente, né? Às vezes o paciente toma medicação há anos, né? E você vai ter que, vamos ter que mudar, esse remédio pode causar, tem que ser uma coisa muito bem explicada, inclusive para a família. Né? O paciente geralmente vai à consulta com a família, você tem que explicar o potencial efeito colateral dessas medicações, né? A maioria das medicações tem, além dos anti-inflamatórios, tem sedativos aí, né? Clonidina, o próprio amitriptilina é sedativo, por isso o perigo. Inclusive para o cardíaco, né? Exato, da hipotensão ortostática, da constipação intestinal, que o idoso já tem um intestino que funciona mais lentamente. Então, uma série de problemas que você tem que explicar para o paciente, mostrar para ele que nós temos alternativas melhores. Você não basta simplesmente você tirar a medicação, você tem alternativas, você tem que ter alternativas. E hoje nós temos, a medicina, né, nós temos muitas alternativas. Exato, nós temos muitas alternativas, inclusive de esteroides, né, de corticosteroides. Inclusive, não é verdade? Inclusive o corticosteroide, ele até é uma exigência do organismo. O corpo humano não vive sem corticoide. Só que é o corticoide natural chamado cortisol. Ou seja, dose de 5, 6, 7 miligramas, até uma reposição considerada hoje, para tratar coisas simples. E sempre que eu falo medicamento, eu lembro do Hipócrates, rapaz. Como era sábio o Hipócrates, ele falava que a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. É pura verdade, até água é veneno. Guilherme, só para terminar esse bloco aqui, isso para o final, saiu uma pesquisa também no British Journal, mais ou menos uns 8 meses, 1 ano, dizendo o seguinte: um indivíduo que caminha 25 km por semana, a chance de Alzheimer diminui em 65% e 70% em caso de acidente vascular cerebral, que pode acompanhar ou ser independente do Alzheimer. Você já viu alguma coisa? Eu acho que a lógica é o seguinte: quanto mais oxigênio vai, melhora. Exato. Melhora a perfusão e diminui a produção de radical livre. Consome o radical livre. Então, você daria esse recado para os idosos? Eu costumo falar para meus pacientes, professor, que fazer exercício é igual tomar banho, almoçar. Você almoça todo dia? Toma banho todo dia?
tem que andar todo dia também. Nós somos bípedes. A natureza nos fez para caminhar, para movimentar. Não tem como uma pessoa sedentária ter saúde. Vai contra a nossa natureza, professor. Né? Guilherme, agora, eu concordo tudo. No caso do idoso, aquele que não tem condição, que está acamado, não tem condição de fazer exercício algum, o que você sugeriria? Qual é a sugestão para vencer essa barreira? Olha, existem exercícios passivos, que pode ser estimulação elétrica, fisioterapia, exercícios passivos que vão fazer. Na verdade, quando o paciente está acamado ou ele não tem capacidade, não só o paciente acamado, né? Existem pacientes também que têm osteoartrose avançada de joelho, de quadril, né? Que isso aí a gente coloca na piscina, o paciente às vezes se desenvolve muito bem numa hidroginástica, numa hidroterapia. Mas isso tem que ser uma indicação restrita. Exatamente, não, com pessoas... Com médico... Exatamente, com pessoas gabaritadas. Para terminar nós vamos voltar de novo aqui nesse assunto, porque eu acho que esse assunto é de extrema importância para a população. E você vai não vou falar o geriatra aqui, qualquer... É o clínico. Pede 30 exames complementares. 30, 25, 30, às vezes 35 de uma vez. Você acha que isso, para a gente terminar, ajuda ou atrapalha? Atrapalha, com certeza, professor. E nós da geriatria, nós temos que ter muito cuidado com isso. O geriatra é tido como um pedidor de exame. Mas não estou querendo, não estou querendo incluir, não. Sim, mas nós é o que, geralmente, por quê? Por causa do geriatra e por causa dessas outras terapias alternativas anti-envelhecimento, né? Que esse termo, o CFM aboliu esse termo anti-envelhecimento. Esse termo não existe, não tem como ser anti uma coisa que é inexorável. Existem terapias alternativas que se confundem com o geriatra, né? E que acaba, essas pessoas pedem uma bateria de exames, né? E o paciente acha que está sendo bem atendido, porque o médico avaliou ele todos os exames. Então isso é muito perigoso. Mas é totalmente prejudicial. Então, o doutor Guilherme aqui deixa um recado que coincide com o meu pensamento de que pedir exames necessários, às vezes, pode ser pior para o doente. E, como recado final, atividade física e contra as terapias anti-envelhecimento proibidas pelo Conselho Federal de Medicina. Até a próxima quinta-feira, com um novo assunto do ponto de vista da medicina. Muito obrigado, Guilherme, aqui pela presença. Eu agradeço. Pelas explicações dadas aqui. Até quinta, então, se Deus quiser. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.